Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, manhã de segunda-feira aí. Espero que hoje vocês tenham um excelente dia, tá? E estamos de volta com mais aulas semanais, com mais aulas de português. Hoje vamos iniciar um novo conteúdo, né? Já passou aí essa semana de avaliações, de testes, tá? E agora a vida precisa seguir. E como a vida segue, nós também vamos seguir com os conteúdos aqui do nosso módulo, tá? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, certo? Falando de um gênero textual que talvez muitas vezes confunda algumas pessoas ou que às vezes seja visto como um terror na vida escolar, mas não é bem assim. É tudo questão de prática e de leitura, tá? Como é que eu vou achar uma coisa difícil antes mesmo de praticá-la, antes mesmo de ler algo sobre ela? Então, hoje nós vamos falar de um dos principais recursos, digamos assim, que nós temos para ingressar às universidades públicas, que é a redação. Vamos tecer aqui alguns comentários, algumas falas sobre características desse gênero no período escolar. Então, desde a escola, nós já começamos a ver, né, digamos assim, o gênero propriamente dito, resolvendo questões que falem sobre opiniões, expondo comentários em rodas de leitura, em rodas de conversa. Tudo isso vai demonstrando o ponto de vista, digamos assim, que você tem sobre um determinado assunto. E aí, às vezes, você tem dificuldade para colocar esse ponto de vista no papel. Quando, na verdade, por exemplo, essa dificuldade pode surgir pela falta de prática, como eu falei no início do vídeo. Então, hoje, nós vamos ver aí quais os principais elementos de uma redação e quero que vocês acompanhem comigo aí todo esse processo, certo? De exposição do conteúdo. Vocês vão pegar, abrir o módulo a partir da página 43, tá? Na página 43 vocês vão visualizar a abertura, tá? Do módulo. Então, nessa abertura você vai ver que ele está falando sobre dissertação, que ela é uma ferramenta que nós temos para exercer um olhar crítico desde o período escolar, tá certo? Então, todo mundo aí bem ligadinho, bem atenado, tá? Para que nós possamos vivenciar esse gênero aí, ó, como aí vocês estão enxergando em questão, tá bom? Pega também seu material, como caderno, canetinhas, e vai destacando aí no módulo partes importantes que te ajudem a lembrar. De repente, você pode fazer mapas mentais, você pode estar fazendo sequências, tá? Para facilitar o teu estudo, para facilitar a tua aprendizagem. Aí, quando se fala em gênero textual, redação, antes de tudo, nós precisamos falar que ela é um texto dissertativo. Nós vimos que existe uma diferença entre tipo textual e gênero textual. É tanto que eu preparei uma aula específica aí só para isso no início dessa unidade, porque eu falava a vocês o seguinte, ó, folheando o módulo de vocês, eu percebi que os próximos gêneros que virão textuais, eles trazem tipologias textuais diferentes. E aí eu fui lá, dei o esqueminha das tipologias. Hoje nós vamos entrar nessa tipologia em especial, a dissertação. Então vamos falar do texto dissertativo. O texto dissertativo tem como principal finalidade informar, digamos assim, ou esclarecer o leitor através de algumas exposições. Essas exposições, elas podem estar pautadas, tá certo, em comentários, em argumentos, que sobretudo o carro-chefe da redação do Enem, essa questão de argumentação, tá bom? E aí, dentro dessa questão de expor algo, essa exposição pode ser de forma rigorosa e clara sobre um assunto ou tema.
Então, quando eu me proponho a fazer uma dissertação, eu preciso conhecer o tema que eu estou aqui pretendendo escrever sobre ele, tá? Porque se você não conhece, se você não leu nada sobre, ou não tem pelo menos ideia do que aquilo se trate, realmente leva você a ter aquele chamado travei, que todo mundo fala, eu travei e não consegui fazer. Mas por quê? Talvez falta de leitura, talvez falta de busca de outras leituras fora de livros, por exemplo. Eu posso ler séries, eu posso ler músicas, eu posso ler obras, eu posso ler reportagens, tá? Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o seu conhecimento de mundo. Vai ajudar você a ficar, digamos assim, preparado para debater sobre diversos conteúdos na esfera social, tá? Então, o texto dissertativo tem como principal finalidade o quê? Informar e esclarecer o leitor através de uma exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. E aí, quando se fala em texto dissertativo, nasce aí essa dualidade, certo? Digamos, ele pode ser classificado como dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Professor, eu ouvi dizer que a redação do Enem, a redação de muitos vestibulares aí afora, ela é argumentativa. Isso procede? Procede sim, tá? Porque as bancas avaliativas, elas querem ver a sua capacidade de argumentação. Elas não querem apenas que você exponha um fato, tá? Eu quero que você exponha o fato, mas que você comente sobre esse fato, dando opiniões, sugestões, formas de como tentar amenizar algumas situações ali evidentes, ou talvez algumas situações que causam conflitos na sociedade, e aí a partir desse teu texto vai vir aí a surgir alguns elementos capazes de modificar toda essa estrutura aí desse nosso convívio social, tá bom? Então, quando se fala em texto expositivo, o próprio nome já diz, né? É uma exposição. Exposição de quê, professor? Vai ser uma exposição de ideias, vai ser exposição de assunto. Por exemplo, eu quero falar sobre a quantidade de pessoas contaminadas pelo mosquito da dengue. Então, eu posso fazer um texto expositivo falando sobre a dengue, o surgimento da dengue no Brasil, quando foi que ocorreu o primeiro caso, em que ano foi. Então, percebam que eu vou tecendo comentários expositivos, só dizendo quando foi, porque ocorre e tal. Mas aí eu não trago a minha opinião. Veja só, busca apenas expor um ponto de vista, não havendo a necessidade de convencer o leitor. Então, quando eu falo em ponto de vista, eu trago sim a questão da minha própria opinião, tá? Mas diferente do texto argumentativo, no expositivo, essa opinião não pretende, não tem a finalidade de te convencer a mudar teu hábito. Não tem a finalidade de talvez tentar mudar comportamentos sociais, certo? Eu quero apenas divulgar a minha ideia, divulgar a minha informação, trazer aqui esse relato de forma dissertativa, claro, eu vou escrever esse texto aí, dissertando, expondo esse meu ponto de vista. Posso e devo, mas não tem por finalidade convencer alguém, apenas expor um pensamento. Agora, quando nós partimos para o texto dissertativo argumentativo, perceba que já há essa quebra entre exposição e argumentação. Argumentar é você validar a sua opinião sobre um determinado tema. Então, estou falando sobre seca no Nordeste. Então, eu vou pesquisar quais são os motivos, quais são os fatores que levam a uma determinada cidade ser mais seca do que outra, o rio de determinado local secar primeiro do que o outro ali, talvez. Então, veja,
quando você começa a pesquisar algo sobre, no momento que você vê um tema como esse, você vai saber argumentar muito bem. Além de expor, você argumenta. E dentro do seu argumento, qual é a principal característica? É você tentar persuadir. Persuasão é a técnica do convencimento. É quando eu busco expor minha opinião para alguém ou em um determinado assunto e dentro desse determinado assunto ou para essa pessoa eu pretendo convencer você a partir da exposição das minhas ideias. Então, exponho as ideias, mas argumento, falo sobre, mostro ali que é a minha opinião sobre isso e que talvez isso seja ruim, talvez isso seja bom. Então, você está ali escrevendo, dissertando, mas de forma a tentar convencer alguém sobre o que você escreve, diferente da exposição, tá? E aí, quando nós falamos em dissertar, argumentar, talvez isso ainda confunda a cabeça de muita gente. Então, pensando nisso, eu optei por colocar aí dois textos, tá? Dois exemplos tirados aí no portal do Toda Matéria. Então, de repente, vocês podem buscar essa informação para estar lendo também mais sobre o conteúdo e assim sucessivamente. Vejam só. Texto dissertativo expositivo. Olha, aqui nós vamos ter um texto que busca apenas expor, tá certo? E não convencer. Olha só. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Observe que o tema aqui, fala sobre o quê? Desenvolvimento, veja, da questão hídrica, aí mundialmente falando, tá? Os recursos naturais do planeta, focando sobretudo em quem? Na água. Então, eu estou expondo, de certa forma, a minha visão de mundo aqui sobre a água, baseado em pesquisas feitas. Veja que ele traz dadozinhos, usa a ONU aí, cita essa questão dos países, do percentual, certo? Da população do planeta, e fala que essa água aí ela pode vir a acabar se as pessoas não cuidarem, né? Então, veja, o planeta está em risco devido ao quê? As mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Essas mudanças acontecem sozinhas? É sozinha que se dá todo esse processo? É sozinho? Não. Nós sabemos que há interferência humana aí nesse meio, tá? Mas ele não deixou isso claro. Veja que ele deixa no ar, que as mudanças vão interferindo no processo aí desses recursos. Mas ele não diz o que provoca, ele não diz o que foi aí. Vejam só, pode provocar diversos problemas sociais e de saúde. Veja a questão da falta da água. Então, ele está expondo aqui sua visão de mundo sobre esse assunto. Mas não houve uma proposta de tentar convencer, digamos assim, tá? Foi mais de expor algo sobre esse assunto. Quando nós partimos para o texto dissertativo argumentativo, olha como esse jogo se inverte. Observa aí.
Texto dissertativo argumentativo. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição, a poluição gerada, impregnada nas grandes cidades, foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças, se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho de veras importante. Ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Observe que agora esse texto aqui está dissertando, está aí nos mostrando ideias e tal, só que essas ideias, esses fatos que foram levantados aí, eles estão alicerçados em argumentos, em opiniões próprias desse leitor, cuja a finalidade aí é o quê? É convencer você, é me convencer a mudar nossos hábitos. Porque quanto mais papelzinho de bala eu jogar aí, isso vai estar colaborando para uma degradação em massa aí do nosso planeta, né? Então vejam só, olha só. Vejam só, olha só o que ele diz, tá certo? Quando o autor desse texto fala o seguinte: de tal modo podemos pensar nas grandes construções. Veja, ele está dizendo que devido às grandes construções aí, muita coisa está mudando no planeta. Aí, para colocar mais pimenta no tempero, olha o que ele traz: alicerçadas na urbanização desenfreada. Ele quer dizer para a gente que quanto mais o tempo passa, mais cidades estão sendo construídas, mais áreas aí habitáveis, digamos assim, por pessoas estão sendo construídas. Só que muitas vezes, acredito eu, não estudei geografia, viu? Mas acredito eu que não há um planejamento tão sustentável assim, tá certo? Para você só construir, só construir, só construir e não ter um planejamento para, digamos assim, gerir todos esses recursos que envolverão o planeta. É complicado quando você para pensar nisso, né? A gente pode talvez expandir essa discussão e falar até da questão da divisão da sociedade. Como é que está dividida aí em questão de urbanização mesmo. Talvez vejam aí, nos centros, você vê que é tudo muito mais bonito, é tudo mais completo. E quando você vai se afastando do centro, você percebe uma zona periférica. E ali há tanto uma discriminação quanto ao local, como também uma discriminação aos habitantes daquela certa região. Então, eu posso dizer assim: os moradores de tal bairro de Petrolina são má pessoas, porque moram naquele bairro. Então, você vê que já há aí toda uma construção de um estereótipo negativo para pessoas que moram em zonas distantes dos centros da cidade, tá certo? E nós sabemos que isso foge da realidade, né? Não é para ser assim. Essas questões de discriminação social, tá? E aí veja, ele continua: a poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada, ele traz de novo, ou da atuação de indústria. Porém,
Aí ele fala que não é só por conta disso, olha só. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Então, ele está dizendo aí que, além das cidades estarem aí crescendo, tal, avançando quantidade de moradias e talvez prejudicando, né? Porque pense, se eu tenho uma mata aqui, eu vou ter que derrubá-la para construir. E aí vai tendo toda essa devastação. E aí ele fala que além da indústria também colaborar com esse processo, eu tenho a própria ação do homem. É tanto que no final é onde você vê a estratégia maior de convencimento dele. Ele já lançou lá em cima diversos argumentos que te ajudarão a refletir sobre essa ação. E lá embaixo ele vai e fala, ó, um simples papelzinho de bala que você pegar e soltar na rua já vai estar sendo um risco, né, para o nosso planeta. Então, é necessário, olha só, o que ele diz, que todos os cidadãos sejam conscientes. Seja um cidadão consciente. Olha o ponto de exclamação sendo usado aqui. Imperativo, ele dando ordem aí. Não jogue lixo nas ruas. Então você vê que há no texto dissertativo argumentativo todo um trabalho de tentar convencer o leitor, enquanto que no expositivo não. Eu só quero discorrer sobre o assunto, tá? Note também que esses textos eles são divididos de forma que eu tenho uma introdução, em seguida eu vou ter um desenvolvimento e fecho aí com uma conclusão, tá bom? Aí, observando, eu começo a me perguntar, e aí, será que o meu pensamento, ele de fato importa? Tudo que eu penso, tudo que eu sei, ele vai importar em algum momento? Claro, claro que sim. Nós só não podemos, às vezes, vocês veem aí discussões na internet, comentários maldosos de pessoas, confundir o meu pensamento, essa minha liberdade que eu tenho de me expressar, com o ato de denegrir pessoas, de atingir a outras pessoas. Isso jamais. Mas demonstrar o seu ponto de vista é essencial, minha gente. Porque nós não vamos ser pessoas que não temos, digamos assim, um pensamento construído. Você não deve ser só um reprodutor daquilo que você escuta, daquilo que você viu ali. Não, antes de você propagar aquela informação que você escutou, dita por Mariazinha, dita por Josézinho, você precisa fazer o quê? Ler. Você precisa buscar, você precisa investigar, digamos assim, esse assunto antes de passar para frente. Por que vocês acham que a fake news tem tanta difusão aí, tanta amplitude na sociedade? Talvez por falta de quê? Das pessoas lerem, de buscar, de fato, a fonte verdadeira para aquilo tudo ali que está sendo noticiado. Então, o que você pensa importa? Sempre vai importar, tá bom? Nunca, nunca duvidem do pensamento de vocês, da capacidade que vocês têm de argumentar. E jamais pensem também que eles não sabem falar sobre alguma coisa. Por mais que você não saiba naquele momento, mas nada vai te impedir de estudar para você falar sobre aquilo que você não soube em um determinado tempo, em um determinado momento, tá? Porque às vezes é muito ruim, digamos que você está ali no meio de um grupinho de amigos e eles estão falando sobre um tema, falando sobre racismo. Veja, a questão do racismo está em pauta nos últimos meses na sociedade. Se vocês estão antenados aí, vocês estão vendo tudo que está acontecendo no Brasil e aí ao redor do mundo também. E se você não é um bom leitor, se você não pesquisa, com certeza, quando você for falar sobre esse tema, você vai ficar calado. Ou então você só vai reproduzir o que Joãozinho disse, o que a Aninha disse, o que Pedrinho disse, e cadê a opinião
cadê a sua opinião? Cadê o que você pensa? O que você traz? Então, o que você pensa importa sim. Dissertação escolar, embasada nos moldes dos vestibulares, busca, sobretudo, expressar o ponto de vista de alguém sobre um determinado tema de relevância social. Então, a dissertação vista e estudada na escola busca, acima de tudo, saber o que é que você pensa. Claro, na dissertação do Enem, esse meu pensar não vai ser dito em primeira pessoa. Eu acho que a sociedade precisa ser assim. Não, você não vai dizer assim. Mas todo mundo que pegar o seu texto vai enxergar seus pensamentos impregnados ali dentro. E isso é fantástico na dissertação, tá? Porque você consegue tirar o seu eu, mas mesmo assim eu consigo captar os seus pensamentos. É muito interessante, tá? Dissertar seria, então, a arte de expressar ideias sobre determinado assunto utilizando argumentos, explicações, fatos, citações e outros recursos que validem o ponto de vista que está sendo defendido. Olha só que interessante. Quando você expõe um fato, é necessário que você busque recursos para validar esse seu fato. Como assim, professor? Você não pode dizer simplesmente que a água do planeta está acabando. É um fato que todo mundo sabe, é um fato. Mas na hora de escrever, você vai ter que comprovar que isso é verídico. Porque se você apenas diz e não fala sobre aquilo, expondo exemplos, expondo explicações, eu não vou validar o seu discurso. Eu não vou acreditar nessa sua fala. É por isso que em muitas redações nós enxergamos a questão da citação, de você trazer um comentário de uma série, de você trazer um pensamento de um autor para sustentar aquela sua fala, tá bom? Esse daí seria o seu conhecimento de mundo agindo dentro do fato que você está ali, expondo. A dissertação escolar, ela apresenta uma estrutura fixa, que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão ver que aí está escrito tese, porque hoje a gente já expõe muito essa questão de que na introdução é que mora a tese do meu texto. E aí, falando um passo a passo, veja nessa redação como o texto é dividido. Você tem o título, logo abaixo você tem a introdução. Dentro dessa introdução, você vai perceber a tese, e aí descendo um pouco mais, você tem 2 parágrafos de desenvolvimento e finaliza com um parágrafo de conclusão. Professor, esse é o único modelo existente para redações? Não. O que pode mudar? O tamanho dos parágrafos, a quantidade de linhas exigidas por tal banca, a quantidade de parágrafos de desenvolvimento. Tem gente que só quer escrever 1, tem gente que escreve 3, tem gente que escreve 2, como aí no exemplo, tá? Então, é uma questão muito subjetiva. Desde que você, por exemplo, no Enem, não ultrapasse as 30 linhas, você pode estruturar o seu texto aí de uma certa forma, tá? Então, e que essa certa forma não fuja da introdução, eu ver ali o que é desenvolvimento e o que é conclusão. Tudo isso tem que ficar muito bem definido no seu texto, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo de introdução para vocês. A Amanda Carvalho tirou 1000 aí, tá? Nessa redação do Enem. Veja só o que ela escreve. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014
relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Olha que coisa linda, minha gente, de se ver. Veja que primeiro ela contextualizou aí o tema. Ela traz informações, que datam sobre um levantamento aí de 2012, tal, uma pesquisa aí feita em 2012. Logo em seguida, ela expõe fatos importantes para a gente, que o número de mortes por essa causa, violência contra a mulher, aumentou em 230. Mas aí, olha só que interessante. Isso não é a opinião dela. Isso é um fato comum. Está no senso comum. Todo mundo, se for pesquisar, vai encontrar isso muito bem claro. Tá? É tanto que ela diz a fonte, ela fala, de acordo com o mapa da violência de 2012. Então, não é uma informação dela. Mas olha só no finalzinho do texto que ela traz para a gente. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Isso é a tese. Aí você enxerga claro e evidente o pensamento dela sobre esse assunto. Veja só, a questão da violência contra a mulher, segundo ela, o que é que afeta? Então, é afetado por quê? Digamos, ela disse que é pelas raízes do passado e também pelas raízes firmadas em ideologias. Que ideologias? Vamos descobrir ao longo do texto dela. Então, quando se fala em introdução, estou falando sobre parte inicial, em que se apresenta a tese, ou seja, a ideia defendida. Então, quando se fala em introdução, você tem que pensar o seguinte: o meu leitor, ele conhece esse tema aqui? E aí? Se ele não conhece, o que é que você vai fazer para ele? Vai apresentar o tema. Foi o que a candidata aqui fez. Ela apresentou o tema para a gente, trouxe dados pertinentes sobre esse tema, e aí sim ela inseriu a sua tese no finalzinho da introdução, que é o pensamento dela sobre isso. Então, pensa comigo. Introdução é você introduzir o assunto, é mostrar ao leitor o que é que você vai abordar ao longo do seu texto. E aí, essa fala é muito importante, tá? Porque dentro de todo o seu texto, é necessário que você fale o que você levantou lá na introdução. Você não pode dizer que vai falar sobre raízes históricas e quando eu for ler no seu texto, eu não acho nada que fale sobre raízes históricas. Eu não acho nada que fale sobre ideologia. E aí? Você está sendo incoerente. Você não está defendendo a sua tese levantada. Então, você vai perder muitos pontos, tá? Então, veja aí. O que seria a tese? É a opinião, é o ponto de vista. Seu ponto de vista a ser defendido no texto, tá? Então, ela defende o que aí, que dentro dessa temática de violência contra a mulher, é importante o quê? A gente discutir sobre raízes históricas e ideológicas, porque, segundo ela, talvez tenha sido a causa de tanta violência assim. Bora partir para frente? Então, introdução, parte inicial, introduz o quê? A tese. O que é a tese? O seu ponto de vista sobre o determinado assunto. Falar de redação, minha gente, é uma maravilha. Queria mais tempo para isso. Olha só, bora lá. Aí agora vocês observam que o texto dela tem 2 parágrafos de desenvolvimento. O desenvolvimento, como o nome já diz, vai desenvolver essa sua tese. Ele vai trazer aí argumentos. Você não colocou argumentos ali, você trouxe seu ponto de vista. Agora você vai argumentar sobre esse ponto de vista.
eu penso isso, professor, que a violência é por conta do machismo, tá? É o seu ponto de vista. Agora, me fale sobre essas práticas machistas aí. Então, você vai trazer argumentos que sustentem o seu discurso. Por isso, de validar o discurso, ser necessário citações, explicações, enfim. Então, veja que o desenvolvimento é o corpo da dissertação. Aqui que você aprofunda a ideia inicial, apresenta detalhes, exemplos, citações, pode conter um número variado de parágrafos, nos quais são apresentados e desenvolvidos os argumentos que sustentam a tese. Viu aí? Tudo que eu acabei de falar para vocês. É aqui que eu vou argumentar sobre esse ponto de vista. Aí eu separei para vocês argumentos importantes aqui desse primeiro desenvolvimento. Vamos ler, tá? Um parágrafo e eu falo para vocês desses argumentos trazidos por ela. Ó, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Vejam, o que foi que ela disse lá atrás? Ela disse que a violência se dá por raízes históricas e olha o que ela traz, amarras da sociedade patriarcal. Olha que coisa linda de se falar, minha gente. Ela está falando de um passado, de um país que foi, não sei se ainda é, totalmente patriarcal, tá? Dominado assim pela força do homem, o pensamento do homem. Então veja, isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Olha só ela argumentando. Olha só o que aí ela vai para sustentar esse argumento, ela vai provar aí, ó, ela diz o seguinte, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, que diz o quê? Não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados por estarem dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentado. Veja ela argumentando aí sobre esse conteúdo, né? Sobre essa questão do patriarcalismo. Se você for ler o segundo parágrafo, ele vai falar sobre essa questão do machismo na sociedade brasileira. E machismo está diretamente ligado à ideologia, a uma forma de se pensar. Então, veja, ela defendeu o que ela lançou. Ela lançou que ia falar sobre raízes históricas e sobre o quê? Sobre ideologia. E ela falou. Ela retomou aquilo que ela disse que ia fazer. Argumentou muito bem. E aí ela chega à conclusão. A conclusão é quando eu vou dar desfecho ali para o meu texto, né? E o que é preciso ter? Você vai ali, dependendo do tipo de redação que você esteja fazendo, talvez tentar amenizar aquela situação, contribuindo com propostas interventivas para mudar aquela coisa que está sendo abordada. Então, é a parte final do texto. Essa conclusão pode ser usada em diversas estratégias, tá? Então, eu posso usar a retomada da tese. Eu, particularmente, adoro. Eu acho que é a mais usada no Enem, inclusive. Você retomar a sua tese, que foi o que você falou em todo o texto. E agora embaixo você retoma e diz o que é preciso fazer para mudar aquilo, ou amenizar aquilo dali. Pode ser por resumo do que foi exposto,
ou também pode ser apresentando uma solução para a questão. O Enem tem isso. Ele retoma, os candidatos retomam a tese e, em seguida, colocam ali a sua solução, a sua possível solução para o problema. Olha o que ela colocou. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras, ela citou isso na introdução, aqui a tese dela, ela está trazendo de volta para ser falada na conclusão. Dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Meu Deus, texto perfeito. Para que essa erradicação seja possível, o que é preciso fazer? É necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. 1000. Ela tirou 1000 por quê, minha gente? Por que será? Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Então, olha como ela termina de forma aí talvez meio que irônica também, né? Você dizer que no Brasil sonhar com a violência é realmente sonhar com o fim da violência contra a mulher é só um sonho mesmo, porque nunca vai acabar. É o que ela disse aí, é só uma utopia. Tem que deixar de ser utopia e passar a ser realidade, tá? E ela traz propostas para isso. Então, na conclusão, você vê esse desfecho de retomada do que foi citado e também propostas para amenizar todo esse problema. E veja, ela está tentando nos convencer. A todo tempo, no texto dela, ela usou elementos que tentam prender sua atenção e também mudar, talvez, a sua forma de pensar, tá? Termino a aula deixando aí que o Enem, ele é um dos principais vestibulares do país, eu diria talvez o maior, quem sabe, que dá essa amplitude de possibilidades para aqueles que talvez não tenham condições de pagar uma universidade, adentrar na universidade pública. Por exemplo, sou fruto de escola pública, sou fruto de universidade pública. Meus pais não teriam dinheiro para pagar uma faculdade de letras, não teriam dinheiro para pagar uma outra faculdade. Então, o que eu tive que fazer? Estudar, treinar, fazer o Enem, caprichar na redação, chegar lá onde o coração da gente sonha em querer chegar. E aí eu deixo para vocês que a redação funciona como um passaporte, tá? Para o futuro. Porque se você for estudar o edital do Enem, você vai ver que a redação traz ali uma nota significativa, minha gente, para aquela prova, tá bom? E é usada em muitos processos aí de diferentes universidades, certo? Então, eu espero que todo mundo tenha compreendido muito bem, tá? Esse nosso assunto e que qualquer dúvida que surja, vocês possam estar entrando em contato para que a gente consiga aí saná-la, tá? Resolver esse probleminha aí. Muito obrigado pela paciência e até a próxima aula da gente, tá? Tchau, tchau, galera.